Mais um episódio do Fala aí Sesmac. E o Fala aí Sesmac é o maior podcast educacional de Alagoas. E estamos também, no mês de março, e estamos contemplando a voz feminina nos podcasts. E aí, participamos da campanha O Podcast é Delas. E hoje a gente vai ter uma convidada feminina também. Tinha que ter. Lógico, para dar voz às mulheres, né? Nós temos que equilibrar essa situação aí. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do marketing. E hoje a gente vai trabalhar de um tema que eu confesso para vocês. Não é muito a minha área, mas é necessária. Todos nós precisamos entender, né? Porque a gente vai ou estar... até acho que eles vão falar isso um pouquinho lá para frente. Isso é muito focado para as empresas, mas a gente até enquanto pessoa física precisa entender também as situações, né? Nós temos, além de entender essas questões de tributação, nós vivemos em um país que é bastante complexo, não é isso? E aí também saber diferenciar. Nosso país é o país que tem maior número de empreendedores. Mas, em contraponto a isso, também é o país que as empresas não chegam há 5 anos. E eu acredito que o que leva é a questão da saúde financeira dessas empresas, que leva à falência, à não existência mais delas. Para isso, temos um profissional especializado, né, Agda? Que praticamente é impossível, né, que as empresas sobrevivam, né, dentro desse arcabouço da nossa legislação, sem que tenha uma orientação, né, de um contador, né? Exatamente. Vamos falar de contabilidade. Para isso, trouxemos um ex-aluno, Roberval, e a contadora Laiane. E estamos aqui muito felizes, né? Muito felizes com a presença de vocês, agradecendo desde já, né? Esqueci de me apresentar. João Sampaio, pró-reitor de planejamento, né? E vamos pedir, né, Águida, como de praxe, para que os dois se apresentem, por gentileza. Sejam bem-vindos. E obrigada por toparem participar do Fala aí Sesmac, né, com o tema que está tão em alta hoje, né, João? Isso. Tributação. Acho que todo mundo ficou aí, né, com medo. Tem várias situações acontecendo no mundo como um todo, não só no Brasil. Exatamente, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui ladeado de sumidades. Eu sou Laiane Melo, sou contadora. Me formei pela Universidade Federal de Alagoas em 2010, salvo me engano, um ano. E atualmente eu sou estudante do curso de Direito, né? Me interesso bastante por essa área de tributação. Inclusive, sou aluna da pós-graduação de Reforma Tributária e Prática Fiscal e estou sempre me debruçando sobre esses assuntos. E, inclusive, aqui está Roberval Júnior. Tive o prazer de trabalhar no escritório dele por anos. Foi um conhecimento que fez parte, foi muito importante para tudo o que eu sei hoje na contabilidade e para a desenvoltura da minha carreira. Muito bom, muito bom. Vamos lá, sou Roberval Júnior, contador também, pós-graduado, fiz tanto a graduação como a pós-graduação lá também no SESMAC. Agradeço muito a instituição essa que a gente não precisa nem dar nenhum, vamos dizer assim, agrado, né? A gente não precisa colocar elogios porque é conhecido, acredito que nacionalmente já por todos. Tem um escritório, como a Laiane também fez questão de dizer, ela trabalhou conosco lá, foi uma parte muito importante do escritório. Foi no momento que a gente estava evoluindo, crescendo. Hoje a gente também, do mesmo jeito dela, está se formando em Direito. Também estou me formando em Direito. A gente consegue associar a contabilidade com o Direito, fazendo com que a gente atenda melhor, né, as necessidades dos nossos clientes. E é isso, estou aqui, quero realmente conseguir, né, transmitir tudo aquilo que a gente sabe, que a gente estudou e consiga ajudar também as pessoas a se planejar melhor. Não só na sua empresa, como nas suas pessoas físicas, que é o muito importante, que é como foi dito no início, diversas empresas, né, o país que mais tem empreendedores, porém, por falta de planejamento, por falta de um estudo prévio, acaba se, vamos dizer assim, perdendo, né? Acaba se ela tendo que ser encerrada porque no meio do caminho alguma coisa fez com que o caixa não chegasse no azul e terminasse no vermelho. E além disso, toda essa estrutura social, podemos dizer, quando a gente fala em governo, o governo só existe porque existe arrecadação, existe tributação e o que possibilita, né, a partir daí, desenvolvimento das políticas, né, em todas as áreas, né?
E, por outro lado, aí o lado das empresas, dos entes privados, né, tem também essa necessidade de entender e entender muito bem da questão da tributação, né? Isso e que ela vai fazer toda a diferença no negócio, né? Até a sua questão de competitividade no mercado vai depender da estratégia que você vai utilizar. E o João iniciou falando da importância desse profissional, né? E eu acho que talvez seja aí o pontapé inicial da nossa fala hoje, assim, falar quem é esse profissional, qual o papel fundamental dele dentro da empresa, né? Na gestão dessa empresa, a colaboração desse profissional. E associada a essa pergunta, por que vocês escolheram essa área? Passar a palavra para a Laiane, né? O mês das mulheres. Vamos já voz das mulheres. Eu costumo dizer que eu poderia ter seguido várias vertentes, de ter focado na área da história, porque eu gosto de história, como também na educação física, só nunca pro lado lá da área da saúde, né? Mas acabei caindo na contabilidade por ter um contador na família, né? Aí eu segui nessa vertente, né? Passei logo na universidade e fiquei dentro dessa profissão por toda a minha vida, né? Estou aqui hoje nos meus quase 37 anos e posso afirmar que eu nunca trabalhei com outra coisa senão com contabilidade. Parabéns, Laiane. Se encontrou na contabilidade. Se encontrei, né? Pois é, eu já fiz a minha primeira graduação, a minha tentativa foi estudar Direito. E como tinha sido a segunda opção, eu fiquei fazendo o curso de Ciências Contábeis. E depois que eu iniciei, eu não tive como parar. Tanto que eu terminei a graduação, fiz pós-graduação também, auditoria e perícia lá mesmo no SESMAC. Depois de atender alguns clientes, porque antes de ter o meu escritório, eu passei por alguns concessionários, algumas empresas aqui de grande porte e vi a necessidade daquele profissional para que aquelas empresas continuassem a existir e ter uma saúde financeira boa. E assim eu continuei. Aí gostei demais, me apaixonei. Tive a sorte de constituir o meu escritório, que hoje ele está indo muito bem, e mesmo assim estou fazendo direito agora. Você quer somar, né, o conhecimento. O conhecimento nunca é pouco, né? E quando a gente junta, principalmente agora a gente está tendo agora vamos dizer assim, uma revolução na parte tributária, que vem agora a reforma tributária. Então, quando você pega o conhecimento contábil, que é prático, mas o conhecimento que o direito vai lhe dar, que é uma coisa jurídica, isso ajuda demais os empresários. Isso é uma coisa que está fortalecendo ainda mais o sonho que eu já tinha de fazer a união dessas duas graduações, nesses dois conhecimentos. Não só na área tributária, mas também na gestão também, né? A contabilidade tem uma contribuição imensa como ferramenta de gestão, né? Você poderia falar com relação à relação da contabilidade com a gestão da empresa. Para o sucesso da empresa, né? Eu sempre digo a todo mundo, até qualquer amigo, cliente, que ele tem que ser amigo fiel do contador. Ele tanto como empresário. Isso até qualquer ação que ele venha tomar na empresa dele, um planejamento que ele tenha de evoluir, ou que ele tenha de fazer uma fusão, ele tem que falar com o contador, porque ele vai arrumar meios e caminhos de fazer isso de uma forma mais fácil, simples e com custo menor. Isso não só tributariamente, isso a gente pode falar também na questão de gestão, da questão de análise, até onde ele vai colocar aquela empresa, independente do município, independente do estado, ele tem alguns benefícios fiscais que ajudam demais. E até na contratação de mão de obra, porque nem todas as vezes a situação de que você contratar CLT é a melhor forma para a sua empresa. É isso que eu ia questionar. Hoje eu percebo o quanto mudou esse formato no mercado, né? Hoje você tem X colaboradores CLT e mais pessoas terceirizadas. Perfeito. Né? Então, eu queria até que vocês falassem um pouquinho, na hora... Eu sou empreendedor, né? Eu acho que isso é um desafio grandioso, como eu falei no início. A criatividade do brasileiro, ela é gigantesca. Né? A gente tem muito na veia o dom dessa questão do empreendedorismo, mas, em contraponto, a gente não tem o dom, nem a habilidade e nem o conhecimento da questão da gestão contábil. E aí chega a questão que eu falei de que até os primeiros 5 anos muitas empresas deixam de existir, né? Então, quais são os principais desafios que um empreendedor enfrenta, né, ao abrir um empreendimento, um negócio, em um país como o nosso, que é considerado um país de alta complexidade na tributação? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho. São 3 esferas, né? Diga aí. Federal, estadual e municipal, né?
E dentro de cada esfera, ainda tem diversas instituições que, às vezes, ela não abraçam o empreendedor incentivando ele a iniciar o negócio. Quando ele abre o próprio CNPJ, ela já chega em cima e diz, está aqui a taxa e está aqui uma quantidade de documentos que você vai ter que providenciar para poder iniciar a sua operação. E muitas vezes essas instituições não se comunicam entre si. Aí acaba que o empreendedor, o novo ali no mercado, vai ter que refazer o processo várias vezes em diversos órgãos, por não haver essa comunicação. Aí a gente volta para o ponto do contador, da importância, né? Do Exato. conhecimento que vocês têm para auxiliar nesse processo. E eu estava aqui imaginando, né, todos os setores, né, passaram pela informatização, inteligência artificial, né, quer dizer, uma evolução muito grande das ferramentas, né? Mas mesmo assim, há uma necessidade de fazer que essas informações sejam colocadas, né, de uma forma correta, né? Porque de repente você está indo por um caminho que não é um caminho mais adequado e precisa justamente dessa orientação. Porque assim, eu vou chegar a falar um pouquinho, vocês vão falar um pouquinho do que o João colocou aqui, mas, por exemplo, acho que é importante a gente iniciar trazendo algumas informações básicas, até para que todo mundo compreenda melhor essa questão da tributação, porque realmente ela é complexa, não é todo mundo que tem essa compreensão. Eu entendo de forma bem superficial mesmo. Então, quando a gente olha assim, eu vou querer abrir, até para ser terceirizado, eu tenho que ter um CNPJ hoje, né? As empresas hoje exigem que eu tenha um CNPJ. E aí existe o chamado MEI. Certo? Eu queria que a gente fosse passeando um pouquinho, tipo, o MEI vai até onde? Então, assim, o MEI realmente é aquela questão, eu não sei o valor, até 81 mil anual, não sei se continua nesse valor. É o enquadramento da empresa de acordo com o faturamento, né? De faturamento. E a questão, o MEI pode contratar até uma pessoa ainda, é isso mesmo? Perfeito. Aí depois disso a gente passa para o Simples Nacional, que está enquadrado as pequenas e microempresas, né? E tem a questão do lucro presumido e lucro real. Aí eu já não entendo de nada. Então, assim, queria que vocês situassem, Você já demonstrou que está por dentro, viu? Bastante. Mas como ela mesmo diz, ela é uma empreendedora, né? Isso. E pegando o gancho que você falou, que as pessoas... eu só tinha um sonho, fui lá e abri um CNPJ, aí abre um MEI. Aí o que é que acontece? As pessoas vão ali rapidinho, 5 minutos, tem seu CNPJ lá como um MEI. Mas muitas vezes faz pelo impulso mesmo, porque por mais simples que seja esse processo, ele precisa ter um pouco de estudo. Porque, por exemplo, se você coloca uma atividade de serviço que não... Por exemplo, você é uma prestadora de serviço, você coloca lá. Aí você vê uma outra atividade que só tem um interesse, mas você não vai exercer aquela atividade, aí você coloca uma atividade de comércio. Aí, essa atividade de comércio e uma de serviço, você já criou 2 inscrições. Uma no estado e uma no município. Olha só, tá vendo? Eu Por não sabia nunca disso. que seja, esse início precisa ser planejado. Por mais que a gente fale, o microempreendedor individual não precisa de um contador. Tá ótimo, não precisa. Mas você não vai conseguir andar com suas próprias pernas, porque não é tão simples assim. Como o próprio Simples Nacional, né? Não, Roberval? Que de simples não é nada. Até porque a necessidade do contador hoje, ela não é só para oferecer a tributação física. Exato. É para poder auxiliar no gerenciamento. Sim. Um exemplo, como ela citou agora, na abertura da empresa do MEI, lá tem muitos serviços que não são elencados, não são mais permitidos. Isso. E o que é que as pessoas fazem? Colocam um serviço parecido. E lá na frente, recebe uma fiscalização e vai ter que pagar retroativamente como se correto estivesse. O enquadramento seria isso? O enquadramento Seria, da sim, atividade? Da atividade. Um exemplo, a atividade de contador já tem 4 anos que não é permitido. Então, se a pessoa lá, né, o eventual contador quiser fazer um MEI e mesmo assim ele colocar uma atividade que não é permitida, ele já sabe que vai ser penalizado lá na frente. Além disso, até quando você vai fazer qualquer tipo de cadastro em banco, em fornecedores, ou até para que você seja cliente, você também precisa do auxílio do contador. É coisa assim, infelizmente ou felizmente, o contador é o braço direito do empresário. E isso ao longo do tempo já se prova, isso a gente já viu aí diversas empresas que conseguiram evoluir. Hoje a gente tem N situações, não só como MEI, como empresa também de grande porte, que conseguiram ter um benefício fiscal enormes. Agora isso com... Orientações, com o profissional. É porque eu fico pensando, às vezes eu quero economizar aqui e lá na frente o meu prejuízo vai ser maior. Muito maior.
né? Então, assim, dá para perceber basicamente isso aí. Aí como a gente está puxando a linha do MEI, né? Hoje a gente tem um MEI que ele vai até 81 mil, isso anual, e tem que se atentar que ele é proporcional, porque se não tem 12 meses, não pode se gozar dos 81 mil. Isso gera diversos erros, onde os empresários abrem no meio do mês, achando que em 6 meses ele pode utilizar os 81 mil. Não é assim. Ele vai ter que utilizar, infelizmente, os 40.500 somente porque existe a proporcionalidade. O funcionário também só pode um. Então, eu digo assim, a forma como o MEI foi criado foi algo extraordinário. Ele quis realmente pegar aquelas pessoas que eram... Desburocratizar. Isso, quis pegar um ambulante. Isso. Então, assim, tanto que a arrecadação do MEI, a maior parte dela vai para o INSS. O que é que ela diz? Já que a pessoa é ambulante e ela tem uma empresa, que pague pelo menos o INSS, porque lá na frente ela vai precisar daquilo. Precisa, Isso. né? Da sua aposentadoria Então, o MEI e alguns realmente, benefícios. Isso, o MEI ele foi a porta inicial. Agora mesmo na pandemia, quem teve MEI se beneficiou muito. Até aqui o governo do estado fez um parcelamento, um empréstimo, onde o governo emprestou R$4.000 e o MEI só precisaria pagar 2, se tivesse pagamentos em dias. Então, até esses benefícios que o governo oferece na necessidade, o MEI também consegue abranger. Ô, Roberval, no caso, o MEI, pelo que eu... Não sei se vocês vão explicar melhor, né? O MEI, você não paga tributação, você paga meio que uma taxa mensal, é isso? Você paga uma taxa, do qual aquela taxa está inclusa, se for ISS, está inclusa de R$5 de ISS, R$1 de ICMS, e o restante é o INSS. Tanto que houve, né, houve alguns políticos que criticaram o governo dizendo que ele aumentou a taxação do MEI. Só que a taxação do MEI não foi aumentada. É porque ele se baseia no valor do INSS. Todo ano tem um reajuste. Ele também INSS tem um reajuste. teve reajuste e automaticamente Tá. Tá. Também tem esse E o reajuste. valor do ICMS, como ele falou, do ISS, continua lá, o mesmo valor, só o INSS que varia. Que vai se atualizando. Então, todas as pessoas, eu digo, todo mundo que é ambulante, abre o MEI. Para você ver agora com a questão do PIX, que disseram que iam fiscalizar o PIX. Que acima. loucura, né? E a informação chega de forma que deixa todo mundo atormentado com aquilo ali. Não chega a informação correta e vira um caos, né? E viu até piada, né? Porque todo mundo agora está movimentando R$5.000 por mês, né? Então, assim, só que existem situações que se você tem o seu MEI, você está coberto. Não tem problema algum. E a tributação, a legislação, ela tem alguns benefícios também. Porque mesmo que você tenha um MEI, por exemplo, muito Uber hoje, utiliza aquele rendimento dele e entra todo na sua conta. Então, entra todo na sua conta, depois você vai ter que arrumar uma justificativa de como você oferiu aquela renda e não declarou. Sim. Já você tendo a sua empresa, não. Você tem o seu MEI, ali o seu MEI por mês, você pode ali faturar até os 6.000, 6.500 e você vai ficar sossegado. Porque no final do próprio mês, você já pode fazer a distribuição de lucro daquele CNPJ para o seu CPF. Isso tudo dentro da normativa, sem pensar. O bom da vida é você dormir e saber que está dormindo tranquilo. É isso que eu ia falar, né? Às vezes a gente termina saindo do que é legal, sim, da legalidade, às vezes até por besteiras, né? E tem uma complicação maior. Aí eu fico pensando assim, eu sou MEI, e aí eu já cheguei... Se eu ultrapassar o meu faturamento de 81 mil, aí como é que se faz? Automaticamente já tem que mudar? É uma dúvida que eu tenho. Assim, vendeu mais do que esperado. Do que eu esperado. Eu sou MEI, mas vendi mais. E aí? Bora lá. Se você ultrapassar o limite, né, dos 81 mil e não for até 20% a mais desse valor, o que é que você tem que fazer? Você tem que comunicar ao Simples Nacional o desenquadramento, que ele vai começar a entrar em vigência, né, no próximo ano calendário, e durante esse ano que você já excedeu esse limite, você vai lá no portal do Simples Nacional e emite uma guia calculando o imposto sobre esse excedente da receita que você teve. Né? Tá. Aí, no próximo ano, né, no próximo ano calendário, você vai mudar a sua tributação, que provavelmente... Você vai sair do MEI para o Simples Nacional. Exatamente. Aí, o problema é que, muitas vezes, as pessoas extrapolam esses 20%. Aí, o que é que acontece? Você pode ser penalizado a retroagir o início do ano calendário e calcular o ano todinho tributando pelo Simples Nacional. Mas com multa? Sim, você vai pagar isso, corrigido, com juros e multa. E outra coisa também, desculpa, senhor João, é que as pessoas acham que é só na questão do você vender o seu serviço, a sua mercadoria. Mas não, você tem que se atentar também aos valores que você compra, que você só pode comprar até 80% desse limite de 81 mil no ano, entendeu? Você tem que se atentar também o valor das mercadorias que você compra, não só que vende. Muitas pessoas também, principalmente se tratando da Cefaz, a Cefaz, por vezes, lança edital
listando lá quais foram os contribuintes que foram excluídos e penalizados para retroagir o ano calendário calculando. Exatamente por isso que ele controla as compras que a empresa faz. Porque eu tenho que comprar equivalente ao que eu vou vender, né? Tem que estar meio que compatível, mas vamos lá, né? Vamos ver uma situação favorável. Montei uma empresa, tinha uma perspectiva de faturar esse teto de 80 e deu um boom, né? O que fazer? Eu faturei bem mais. Eu tomo o correto é tomar uma providência já de imediato, né? Quer dizer, isso daí com auxílio, obviamente, de um contador. Mas assim, para o nosso público aí que está nos ouvindo, né? E dizer, pô, bombei. Aí pode haver durante essa fase, né, de faturamento, iniciou de um jeito, pode pedir já de imediato a mudança sim. Naquele de enquadramento? Que você detectou que você vai ultrapassar, você automaticamente pode ir para o Simples Nacional, EPP ou ME, dependendo do quanto você imagine que vai faturar. Da mesma forma com o funcionário. Hoje eu tenho um funcionário, mas... E quero contratar mais um, né? Você vai deixar de ser MEI, vai entrar no Simples Nacional como ME. Então, EPP ou ME. A receita é não esperar, né? Isso. Não esperar. Tem que ter o planejamento. Para ver depois, né? Tem que, se viu que vai ultrapassar, né? Tanto na questão de número de funcionários como faturamento, tomar logo as providências. Procurar um contador e tomar logo as providências. Eu digo, se permita crescer. Pronto, você tocou num ponto, Roberval, fantástico. As pessoas, às vezes, ficam presas, né? Aí, não, ao invés de ter um pensamento assim, a minha empresa está crescendo e eu vou avançar. Isso. Vou sair de um MEI para um Simples Nacional. Um Simples... Pode ser. O MEI também está dentro do Simples. É porque a gente fala porque o MEI é como se fosse um Simples menorzinho. Um Simples aí menor, tá. Simples, e o Simples pode ser EPP, pode ser EPP ou ME. Dessa forma mesmo. E aí, às vezes, as pessoas ficam tão preocupadas na tributação que vai, talvez, pagar mais imposto e não pensa que ela está crescendo. Isso. E aí, eu queria que você falasse sobre isso aí mesmo. E o Simples é tão simples mesmo? Era outra pergunta que eu tenho. Também não posso ver. A gente está falando do MEI. O MEI é a porta de entrada. Certo. E ainda não é tão simples. Né? Ele realmente não tem a obrigatoriedade legal de ter um contador, mas lá na frente ele vai ser exigido. Porque se você tem um funcionário, você não consegue fazer sem um contador. Isso. Existe o juiz social, existe as obrigações acessórias do qual você vai precisar colocar. Se por algum motivo você comprou alguma mercadoria, aquela mercadoria ficou apreendida, você também precisa saber os cálculos para fazer a sua guia e você realmente conseguir tirar aquela mercadoria que está na apreensão. Então, algumas situações lhe obrigam a você ter um contador. Mas você não quer lutar só, tudo bem, eu entendo. Agora, se crescer, se permita. Hoje você sai do MEI, você vai para uma empresa onde você vai poder faturar mais, onde você, até os benefícios que você vai ter do próprio banco, porque no Brasil e no mundo, o empresário, para que ele consiga crescer, infelizmente, ele precisa de capital de terceiros. E ele vai conseguir ter um capital maior. O banco vai ofertar ele um valor maior, porque ele sabe que ele tem um faturamento... Né? Limitado, né? No seu limite. No mês só tinha 81. E se ele subir, ele tem um faturamento bem maior. Então ele tem que se permitir. Que bom que isso aconteça, né? Perfeitamente. O pessoal questiona muito, não, mas eu estou pagando muito imposto. Eu digo, quanto mais imposto você paga, mais faturamento você teve. Agora, se não está sobrando lucro, é porque o planejamento que você está tendo na sua empresa não está correto. Você tocou no outro ponto Ou fundamental. Então, não está tendo justamente isso, essa questão do planejamento. Está retirando, né, de uma forma errada. Ou está enfim, confundindo o que acontece o importante, muito. Exatamente. Há aquela questão de apurado, né, não é lucro, acontece muito, você chega com empresários que o negócio dele está crescendo e ele diz, mas eu estou trabalhando e não estou vendo nada. Eu digo, olha, eu lhe conheço há 3 anos, você não tinha um carro e nem tinha uma residência. Hoje você tem um carro, tem uma residência, seus filhos estão todos na escola, e quem será que está pagando isso? Rapaz, não é mesmo, eu digo, é por isso que existe o princípio da entidade. O CPF é o CPF, o CNPJ é o CNPJ, e dessa forma a gente consegue realmente ver o quanto está sendo seu de lucro. Né? Porque depois que você chegou lá e pegou o dinheiro, aí ninguém sabe realmente o que a empresa está lidando. Não pode misturar as coisas, né? Tem que ter muito cuidado. É justamente aí o ponto-chave da situação. Um dos maiores erros dos empresários é essa questão de confundir o caixa do CPF com o caixa do CNPJ. A gente, quando está lá na faculdade, né, aí o professor fala o postulado da entidade, não se mistura o patrimônio da empresa com o do sócio, mas é o que mais acontece. Isso, infelizmente. Incrível, né? E a importância
de ter o quê? Os dados, né? Para poder analisar, para fazer o planejamento, e a contabilidade tem total condições, né? De Sim. mostrar, ter essa fotografia, né? Do que acontece, né? E A gente saiu do MEI. Foi. Aí Vamos foi por simples. Simples O simples é Nacional. simples Vai mesmo. ficando mais Vamos lá. O difícil. Simples Nacional, ele tem uma tributação que ele também é baseado sobre faturamento. O do MEI você não tinha sobre faturamento. Independente se você faturasse 81 mil no ano ou nada, você obrigatoriamente tinha que pagar a sua taxazinha Mensal. por mês. Perfeito. Já o Simples Nacional, ele tem um valor, ele tem um percentual sobre aquilo que você fatura. Só que o que acontece muito que os empresários muitas vezes erram, porque eles contratam contadores e muitas vezes eles não dão acesso às informações. Nós temos hoje não, já tem um tempo, mas é muito falado hoje sobre a segmentação. Porque você tem na sua empresa N situações, isso de serviço, de locação, de venda, e todas essas situações existe uma tributação separada. Para cada ramo Específico. de atividade, né? Isso? Perfeito. Tá. Só que muitas vezes o próprio empresário, ou por teimosia, ou porque realmente ele acha que escondendo as informações do contador, ele vai conseguir algum benefício, ele chega lá para o contador e diz, meu faturamento é isso. Infelizmente, o contador vai aplicar a tributação só sobre aquele faturamento. Só que aquele faturamento dele tem muitos benefícios fiscais que se perderam na história. Um exemplo, quem tem restaurante, quem tem autopeças, ele tem um benefício fiscal gigante, onde a maioria dos produtos que eles vendem, ele já pagou imposto no início. Então não precisa pagar. Não precisa pagar E às vezes você paga sem saber disso. é o Aí, tal às da vezes, bitributação, de né? tributação. Muitas vezes a gente questiona, não, mas o governo pega muito imposto. Eu digo, além do governo pegar muito, você ainda está dando mais. Você está achando pouco. Tá achando pouco. O João falou no início a questão de inteligência artificial e de sistema. Hoje, você consegue realmente, por isso que eu digo a importância que você tem de ter um contador que consiga realmente lhe auxiliar. Hoje, os sistemas, ele permite que um empresário não precise mais mandar essas informações. Onde o contador já pega as notas fiscais que ele vende, como as notas fiscais que ele compra, automático. Exato. Então, o contador ele já consegue auxiliar o empresário, mesmo se o empresário não quiser ser ajudado. Mas não quero passar informação. Mesmo que você não queira ser ajudado, a gente vai lhe auxiliar. E a gente consegue realmente oferecer a tributação correta. Isso respaldado na normativa e vai fazer com que você fique com fluxo de caixa, que é o que importa na empresa. Eu estava vendo que isso é tão importante você estar falando, e tão importante o papel do contador na vida do empresário, que às vezes ele acha que está fazendo o correto e está até perdendo mesmo, né? Porque eu acho que vocês vão falar um pouquinho mais, que a gente avança depois do Simples Nacional, a gente vai para o lucro presumido e o lucro real também. E muitas vezes a empresa, ela tem uma característica de simples, mas para ela era mais vantajoso estar em uma de lucro. Eu acho que você pode falar isso, que eu vi isso em alguma palestra aí, falando que quando se faz a análise correta, aí também vem a questão do empreendedor confiar no seu contador, Sim. né? Ser um livro aberto para que ele possa realmente analisar e criar as estratégias que vai trazer benefícios para ele. Porque se a gente parar para analisar, a tributação muitas vezes leva mais do que o próprio um sócio possa ganhar no final do mês, né? E se a gente não tem essa orientação da forma correta, a gente desanima, né? Desanima. E complementando a pergunta da Águida, isso tem a ver também com o tipo de atividade, né? Não é isso? Pelo entendimento? O ramo de atividade. É porque vai muito pelo ramo, às vezes você está até no mesmo ramo. Só que o produto específico que você utiliza é outro. Um exemplo, nós temos aqui na prefeitura serviço de construção civil, no qual você tem uma tabela nacional, e se você for construção civil e for alocado numa codificação específica, você é obrigado a pagar 5%. Só que tem outra codificação que também é do ramo, que também tem a mesma finalidade, porém ele dá um benefício do desconto de 50%. Fica aí. Então, ou seja, quem tem o conhecimento é que vai ter essa orientação. Se realmente não tiver uma vontade, uma dedicação de ter um estudo, né, se dedicar pela sua empresa, acaba o dinheiro ficando lá. E ele reclamando da vida dele. Eita, mas o governo não me deixa trabalhar. Eu digo, não, ele até deixa, agora você não está querendo. Porque a lei está lá, é uma normativa que é para todo mundo, agora cabe você fazer uso. E muitas vezes os empresários gostam de colocar a culpa no governo. Mas acontece que a gente está num sistema tributário que vem de anos aí. Não é porque entrou o governo A, B ou C. Está lá na lei. Tudo que a gente faz é porque está lá. Tem uma lei que saiu, tem uma instrução normativa. Tudo que a contabilidade faz é tudo baseado em lei.
E como o Roberval falou, se você não tem um estudo tributário, você não tem como ver um caminho que você vai pagar menos impostos, entendeu? Com o estudo fica mais fácil. Tem até um caso bem famoso que a questão daquele bombom lá, que mudaram de bombom para biscoito wafer, né? Que dessa classificação tributária, a empresa passou a pagar menos impostos, entendeu? Tem N situações que é dessa forma, porque a tributação, ela existe uma tabela chamada tabela TIP. Isso. Essa tabela TIP, ela pega a nomenclatura dos produtos e aplica a tributação. Então, o bombom, ele estava alocado como chocolate. Eles aumentaram uma gramatura do chocolate para colocar biscoito wafer, ele deixou de ser bombom para e se tornar passou. biscoito. E aí é mais barato. Muda Exato. bizarramente. Meu Deus. Isso é estudo tributário. Muda. Agora, o É contador verdade que sozinho, até o pratos de restaurante, tipo o salmão, se for servido de um jeito, Sim. Tem. né? Tem até esse tipo de estratégia. Tem aquela questão do combo, né? Quando você vai Isso. no restaurante, você compra o combo, aí a tributação de uns produtos mudam A gente também. vê McDonald's. McDonald's, ele chega lá e vende. Adoro um combo. Ele vende um refrigerante, É. porque o refrigerante, como eu digo, já tem produto monofásico, porque ele pagou o imposto Na fonte. na fonte, e tem o sanduíche. O sanduíche é tributado integralmente na venda. O que é que ele faz? Ele pega o custo do sanduíche, digamos que o custo para ele seja R$5. No sanduíche ele vende pelos 5, porque ele não vai pagar imposto. Ele está vendendo pelo valor de compra. Ele pega o refrigerante, que ele não tem mais imposto na venda, e bota a lucratividade dos dois no refrigerante. Sim. E assim ele vende o combo. Estratégia. Legalmente. Não, De forma permitido. legal. Permitido. Tanto que esse combo da McDonald's, ele foi feito consulta à Receita Federal. Chegou ao CAF, eu quero fazer dessa forma. O que é que vocês indicam? Eles leram as normativas e disseram, não, está perfeito, pode fazer. A importância que isso é. Agora, para isso acontecer, existe um elo, uma comunicação muito grande entre o contador, entre o empresário, entre as pessoas da gestão. Porque o contador ele precisa saber desses detalhes do negócio. Sim. Se ele não souber os detalhes do negócio, ele também não Não consegue... tem como ajudar. Exatamente. Não tem como isso. ajudar. É como eu sempre disse, e como eu disse do início, digo a todo mundo, o contador ele tem que ser o braço direito do empresário, tem que estar ali. Tem que ser amigos inseparáveis. Né? O empresário mudou qualquer situação, ligou para o contador, precisou de alguma ajuda, tem que estar realmente E hoje em junto. dia, né, não só as empresas, né, mas os entes públicos também, né? As Isso. prefeituras, o governo, é fundamental esse olhar, né, a profissão, né, do contador, porque também há uma dinâmica, uma legislação, né, a ser atendida, né? Então, É um o elo, que né? fala, é um elo, É, né? é O um elo. contador ele fica Não, no meio você tem que conhecer bem mesmo. entre o empresário e as entidades, né, fiscalizadores, o contador fica ali no E meio. tem que ter uma Isso. confiança Mas muito enquanto grande. arrecada, né, no caso dos entes públicos, né? Mas Isso. ele gasta também, né? E ele Perfeito. tem que gastar da forma certa, né? Perfeito. Claro. Perfeito, João. Isso mesmo. Exatamente. Outra pergunta que eu tenho no e-commerce, porque o João mesmo falou aqui, né, que nós temos 3 esferas, Uhum. federal, estadual, municipal, e cada estado tem a sua forma de sua aplicar, não é legislação. isso? E quando é o e-commerce, como é que funciona? Eu fico pensando como é que funciona, né, nesse cenário, porque eu estou aqui, mas vendo para todo o Brasil, por exemplo, até para fora do Brasil. Perfeito. O e-commerce, hoje, é uma situação que também existe estudos tributários. Nós temos 2 estados no sul e algumas cidades também que oferecem desconto para quem trabalha lá. Então, às vezes, você tem o seu estoque aqui em Alagoas, Certo. a sua empresa está cadastrada nessas cidades, onde você faz a venda por essas cidades e você tem esse benefício fiscal. Onde daqui você tem só armazém para fazer a entrega, mas a venda é feita por lá. Hoje, o e-commerce, por exemplo, você chega a muitas lojas, que são lojas maiores, né? Eles estão com o tablet na mão. Mas não pense que a venda está sendo feita ali. Ele está comprando no site dele para ter esse benefício fiscal. Hoje mesmo você vai na Casas Bahia, Magazine Luiza, eles querem comprar pelo site, porque no site ele pega o benefício fiscal. E é por isso que quando chega na loja física, tá mais alto do que no site. Então, Isso. aí termina as pessoas indo para o site, fazer a retirada lá, né? E algumas situações, um exemplo, eu fui para uma palestra da Magazine Luiza, que a intenção dela realmente é fazer com que as vendas que você faça online, você já consiga retirar de agora. Algumas situações você já consegue retirar, outras depois de um dia. Mas o que ela quer é que seja quase que tudo online. Porque o benefício fiscal e até a operação ajuda demais. Reduz muito.
E essa área, né, de vendas através da internet é uma realidade sem volta, Não né? volta mais. Isso aí não tem volta, não. E a competitividade fica maior. Sim. Então, a competitividade entre as empresas vão ficar mais acirradas e aí você tem que ter realmente um contador. E tem que fazer o estudo, porque o estudo ele muda tudo. Você vê, nós atendemos muito postos de combustíveis. E as pessoas muitas vezes dizem, mas por que o posto de combustível quase todos têm os valores deles iguais? É porque quase todos eles compram no mesmo lugar e vendem no mesmo lugar. O que muda o sucesso do negócio de cada um é o planejamento. O planejamento não só na opção que você faz tributária, mas como também no planejamento de gestão, nos custos que você tem, porque lá você tem folha de pagamento. Na folha de pagamento também existem diversos benefícios fiscais. Hoje o sindicato aqui de Alagoas, ele conseguiu também fazer uma coisa que hoje está sendo permitido pelo Supremo, mas o único sindicato que conseguiu nacionalmente foi o daqui de Alagoas, onde a gente conseguia fazer a diferenciação do preço à vista e no cartão de crédito. Aqui no estado de Alagoas se utilizava isso bem antes. E isso muda muito a estratégia. Até uma coisa simples que é na venda de cartão. Hoje a venda de cartão com antecipação, na maioria, no frigir dos ovos, né? Você paga 3% de taxa para a operadora. Mas dependendo da sua negociação e dependendo do seu volume, você pode chegar a pagar 2%. Para o posto de combustível, 1% É muita coisa. é tudo. Faz toda a diferença E no o faturamento final, né? é muito O faturamento alto. é alto, 1% mas é o que muito sobra, significativo. mas o que sobra, a margem é muito pequena. Ou Então, seja, assim, 1% nessa atividade representa muito mesmo. E é o dinheiro que você jogou fora. Isso porque você não se atentou de onde está. O que é que a gente sempre faz? O que é que a gente sempre indica? É que o empresário, ele confesse seu contador e que você tenha, pelo menos, a cada 3 meses, um levantamento de tudo que você tenha. Você saiba, pelo menos, ler a sua DRE, que é o demonstrativo de resultado. Eu já ia perguntar o que era. Naquele demonstrativo de resultado, você consegue entender qual despesa está sendo gasta mais, qual custo está sendo gasto. E lá você consegue fazer uma análise horizontal, onde ela vai colocar o percentual daquela despesa sobre o seu faturamento. Então você vai dizer, não, como é que eu estou gastando X de água, X de energia, de internet, nesse vulto? Não, a gente tem que mudar. E a gente só consegue analisar aquilo que a gente botou no papel, aquilo que a gente tem em números, senão a gente não consegue. Aí Muito esse é o interessante. papel muito importante do contador. Historicamente, nós que não somos da área, né, escuta, né, falar que há uma mudança de legislação muito intensa, né, com relação a essa questão tributária. Isso é uma realidade? Olha, o que tributação federal, isso aí é mais engessado, né? O que vai mudar mais mesmo é a questão do estado E município, né? É o que vai mudar mesmo, né? Que a gente fala muito do ICMS, né? O ICMS é o maior problemático, é o vilão que tem, né? Porque cada estado tem sua legislação, tem produtos que em um estado é tributado, no outro ele é substituição tributária. Aí você compra de um estado, chega aqui, é tributado. E também tem a questão da desinformação, que muitas vezes as empresas vão comprar de outros estados, não se comunica com a contabilidade. Aí quando vem tributação por fora, vem a mais e a gente sofre bastante com essa questão do ICMS, da tributação Estadual, estadual. né? Imagina. Aí a gente dá um exemplo. Você vai fazer uma cotação, você aqui do estado de Alagoas, vai fazer uma cotação de um determinado produto. Você cotou com São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. São Paulo e Minas Gerais, ele já manda para você o valor do produto, mas o valor da diferença da alíquota que você vai pagar. Pernambuco não manda. Então você acha que Pernambuco é vantajoso. Só que depois que você recebe o produto, você vai lá e emite um aqui para você. Ele faz isso estrategicamente porque é maior? É porque a legislação federal, ela diz que você que está fazendo a venda, informe ao seu cliente, porque você tem por obrigação de colocar aquela diferença de imposto dentro da nota. Ou você envia para ele a guia, ele paga e você anexa. Porque se você passar na fronteira interestadual, existe essa obrigatoriedade de fazer esse pagamento. E tem que ser pela nota. Quando você não faz, obrigatoriamente você já leva uma multa de ofício, porque você sonegou, você tinha ciência que tinha que ser feito, mais os juros e a multa normal dos valores. Então, algumas situações, a culpa realmente é de quem vende. Mas em todas as situações, eu digo é do empresário.
Por quê? Porque não se comunicou com o seu contador. Para orientar exatamente. Exatamente. Olha, não é só aí não, tem ainda isso para ser pago, E, né? Então não é tão vantajoso como você está imaginando. Aí quem está fazendo a negociação lá, infelizmente, lá onde João sem braço, como diz a história. E vai, passou. Ótimo pra Quer mim, que tô vender, vendendo, né? né? Lógico, Quer quero vender. Gente, você acredita que a gente tá chegando ao final? Eita, a gente ainda está no Simples Nacional. Então, liga aí. Aí a gente vai fazer o 2 para falar do lucro presumido E do lucro real. né? Vamos deixar essa interrogaçãozinha aí para todo mundo. Não vai dar tempo de falar hoje. Não, hoje não dá tempo, a gente já tá chegando ao final. Agora Tema só... para o próximo. Tema para o próximo. Agora eu queria trazer, só para finalizar mesmo, eu levantei essa bola no início, que é a questão do colaborador CLT Sim. e de terceirizar. Quando é que eu sei qual é a mais vantagem de ter um ou outro? Depende do tamanho da empresa, do ramo, algo só para finalizar mesmo. E os limites também, né? Exato. Porque a princípio assim, né, pelo que a gente entende, nem sempre dá para trabalhar com a pessoa jurídica, né? Perfeito. Isso existe um leque de atividades que permite que você seja CLT, não, que você seja terceirizado. Nem todas as atividades. Hoje a legislação, ela diz que se você tem a regularidade, a impessoalidade, se você recebe um valor fixo, só isso você já se considera um funcionário. Porém, existem já algumas atividades que são permitidas. Um exemplo, a atividade de contador. Ele pode fazer PJ e trabalhar na empresa, porque o contador ele já não tem aquela formalidade de estar cumprindo aqueles regimentos, porque ele tem um contador que ele é profissional liberal e ele consegue ser PJ. Isso tem que ser estudado porque não sabe nessa negociação qual foi o salário. Entendi. Há uma definição clara para esse enquadramento. Para esse enquadramento. Hoje, a legislação da gente é muito vaga. Então, hoje a gente vai pelos entendimentos jurídicos, né? Pelas classificações que já existem. Hoje, para você fazer uma análise de quem é melhor, o CLT e o PJ, vai muito do salário que é ofertado. O que eu digo a muitos clientes meus, eu digo, olha, hoje o que está ruim de fazer pelo PJ é porque está faltando mão de obra. Quando você faz pelo PJ, aquela pessoa que você contratou para lhe prestar serviço, ela depois de cumprir aqueles 2 meses do contrato, ela pode dizer que não quer mais. Sim. O CLT ainda fica um pouco mais amarrado. Verdade. Sim. Só que hoje a falta de mão de obra, vamos dizer assim, com competência e com vontade de progredir, Especializada, né? está muito, muito escasso. Tá, Então, tá. o CLT, hoje, diga a todo mundo, se for CLT, coloque CLT, exceto grandes salários. Grandes salários não é vantagem nem para a empresa, nem para o prestador de serviço. Eu digo porque você pega uma pessoa... Hoje que vai mudar, né? A gente vai ter uma isenção acima de 5 mil. Mas hoje você pega um funcionário, prestador de serviço, que ganha 10 mil reais por mês, o que ele paga de impostos que não vão para eles é absurdo. Por que eu digo que não vão para ele? O imposto de renda é um imposto que você entrega para a União. E a União, ela utiliza da forma como que ela quer. Independente do governo, a pessoa que paga sempre vai achar um meio melhor de usar o dinheiro do que passar para a União. Então, ali fica realmente desgastante para ele e para a empresa. Porque nos 10 mil que a empresa pagaria a ele, quando somar no final do mês, né, vai estar pagando ali quase 14. E ele só recebendo 8, que vai ter que ter os descontos. Já no PJ, não. No PJ é 10 mil para você e você tem conhecimento de utilizá-lo bem. Isso. Muito Como bom. tributar, né? Gente, eu queria agradecer. Foi uma aula. Não foi uma aula? Com certeza. É um assunto que realmente, eu disse até o Jota, eu brinquei com ele nos bastidores. João, é um assunto que eu não entendo de nada, mas eu saí mas entendendo você de muita entende. coisa. No entendimento bom. É porque a forma que vocês trouxeram foi tão didática, com exemplos e tudo Isso. mais, que eu acho que clareou bastante, não só pra gente, como pra quem tá assistindo. E vai ficar faltando aí a parte 2, tá? Vou ficar devendo Nos isso. bastidores, o Roberval também estava brincando que tributação, essa questão assim, parece ser complexa, mas como o João também comentou, está no dia a dia da gente. A gente vai se acostumando. verdade. Basta a gente começar a prestar atenção, mas está em tudo. E saber o quanto é importante, né? Exatamente. E a gente geralmente termina nosso episódio com um brinde. Brinde sem tributação. Sem tributação. Olha, que possa ser que seja tributado. Mais um episódio do Fala aí, Sesvac. Fala aí.